sejam muito bem-vindos a mais um 3 Pontos. Primeiro, agradecer essa casa que eu amo tanto, os meus amigos, Felipe e Bruno, que se você tiver um projeto de podcast, de videoaula, vem aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução. Hoje a gente continua falando sobre terapias, né, que muitos chamam de alternativas, mas talvez são várias alternativas e possibilidades. E hoje a gente vai conversar com a Adri Sogabi. Seja muito bem-vinda. Sou muito grata pelo convite. E a Adri, ela é terapeuta, facilitadora de consciências e... mentora também de grupos terapêuticos. Mentora de grupos. E é isso, Dri, seja muito bem-vinda. E aí, Dri, hoje, né, o assunto da terapia que a gente vai conversar é barra de axis, né? A gente tem tantas terapias, não sei o quê, barra é uma que, né, ganhou muita visibilidade, só que mesmo eu, né, no desenvolvimento humano, estou há bastante tempo nisso, falo, gente, eu acho que eu não sei o que que é. E aí, fica com você aí nos explicar o que é barra de axis, Ai, Dri. que delícia. Bom, eu sou apaixonada por essa técnica, né? Uma técnica com várias ferramentas e que, assim, é incrível. Eu até acho interessante trazer, assim, uma observação que nessa nossa realidade atual, onde nós somos muito ansiosos, estressados, onde a mente fica totalmente acelerada, a gente acaba não tendo tempo para nada. E por mais que seja lindo, eu brinco até, né? Por mais que seja lindo, vamos meditar, vamos integrar esse Buda aí na nossa selva de pedra, as pessoas acabam não conseguindo entrar nesse processo, não conseguindo silenciar. Então, num processo de barras de axis, numa sessão, por exemplo, são 32 pontos que ficam na nossa cabeça e, através de toques leves e suaves, a gente entra num estado de meditação profunda, que é muito parecido com o estado onde nós acessamos, por exemplo, numa hipnose. E nesse estado, há um relaxamento tão grande que a pessoa consegue dissolver tudo aquilo que está enchendo a mente, tudo aquilo que está acelerando a pessoa, tudo aquilo que está deixando a pessoa naquele quadro assim de socorro Deus, eu brinco, sabe? Onde não consegue dormir, onde fica muito estressado, enfim, essa realidade que nós vivemos hoje em dia. Quem não, né? Rodrigo, calma aí, que agora eu me interessei. Então, assim, a barra de axis é uma terapia, né? A pessoa vai, te procura, e aí, através de pontos na cabeça, ela entra, vai num trânsito, num relaxamento profundo. Super profundo. E aí, ali é capaz de trabalhar alguns pontos de energia, Vários de ansiedade, pontos. sono. Sim. Ela te fala antes o que ela gostaria? Como é que é essa condução? Bom, depende muito da pessoa. O que sempre acontece é um acolhimento. Porque o que eu percebo é que é um processo onde a gente conversa muito com o corpo. Então, essa interação com o corpo, que imagine, né? Um corpo, nós, vou dar exemplo bem vida real. Então, nós crescemos de uma forma, não pode, não isso é ruim, isso é errado, e a gente vai naturalmente se fechando. Então, esse corpo vai entrando num efeito casulo. Então, para esse corpo receber esse acesso, eu gosto muito de fazer um acolhimento antes, conversar e, claro, explicar um pouco como é que vai funcionar essa sessão. O que acontece é que todos esses processos que a gente vai vivendo durante a nossa vida, de nos fechar, são processos em que a gente não percebe, mas nós acabamos abrindo mão do nosso poder. Então, a gente vai se fechando também de receber coisas na vida, de receber possibilidades que estão disponíveis, porque, né, o universo é infinito, mas muitas vezes nós nos bloqueamos para isso. Então, mais do que acessar esses pontos, que cada um equivale a uma coisa, dinheiro, controle, saúde, né, assim, corpo, cura, sexualidade, enfim, todos esses aspectos, controle, coisas que nós temos em nosso dia a dia, que são pontos importantes, ele também vai estar trabalhando essa questão do corpo começar a se abrir para dissolver tudo aquilo que ele tem armazenado. E, gente, muitas vezes armazenado é algo que está há muito tempo e que está lá no nosso inconsciente, no subconsciente. E aí eu gosto porque eu trabalho com várias outras terapias.
Mas o que eu acho interessante em Axis é que é sutil, você não precisa acessar o registro da dor, o registro de um trauma, nada disso, de uma forma super confortável, super relaxante, você libera todo o excesso, como se fosse uma grande descarga ali de tudo aquilo que está armazenado, não tem nem espaço para coisas novas, e aí quando você acessa, você ativa esses pontos, desacelera. E aí eu brinco que é como se, tipo assim, imagina um terreno, e esse terreno está cheio de erva daninha, aquela terra está toda feia, não cabe mais nada, não tem, entre aspas, vida. E aí, quando você faz essa limpeza, é como se, tipo assim, tira tudo isso que não serve mais, começa a preparar esse terreno, aduba, e o mais legal é que existem momentos que você fala assim, e agora? O que você escolhe viver da sua vida? Porque durante esse processo de perder o nosso poder, a gente deixa de escolher o que nós verdadeiramente queremos viver. É um desafio falar pouco sobre isso, hein? Porque como eu gosto, por mim eu ficaria aqui para sempre. Mas falaremos, e aí, né, fica aí as pessoas procurarem aqui. A ideia é realmente ampliar a consciência das pessoas entenderem que tem possibilidades aí, né, da gente ter uma vida mais leve. Então, vamos lá, Adri. Olhando, então, com esse olhar da barra de Axis, que eu entendi, é muito no corpo, né, de livrar e traumas. E eu conversei alguns programas atrás com uma pessoa que, né, trabalha com isso, e o quanto ela deixou claro para a gente, assim, que nas nossas células a gente carrega as nossas memórias. Sim. Né? Então, assim, tá tudo no corpo mesmo. Sim. Então, a barra é uma possibilidade de tirar alguns traumas que a gente nem sabe, né? Porque às vezes o inconsciente, o brinco cai, o disjuntor para a gente não lembrar, quando são traumas muito sérios. Sim. E aí, de repente, através da barra, a gente vai livrando isso sem ter que acessar, estribuchar e tal. Sim. Tem umas às vezes que é necessário, mas... Vamos lá. Primeiro ponto, então, assim, para quem está nos assistindo, que mesmo que não vá fazer a barra, que esse conhecimento te traz que você poderia compartilhar. Bom, algo muito importante de abordar é sobre essa questão de perder o poder e de perder essa opção de escolher o que é que faz sentido para você. Naturalmente, quando eu abro mão de um poder meu, eu abro mão também de enxergar valores em mim. Então, eu entro num lugar oposto disso, que é no lugar de se julgar. E quando nós julgamos, quando nós nos julgamos, quando nós julgamos o outro, quando nós julgamos o mundo, o planeta, a gente entra num lugar muito cruel. Porque a partir do momento em que eu me julgo, eu estou tirando todo esse meu poder, eu estou tirando todos os meus valores. E isso é de uma forma que, claro, a gente cresce numa sociedade que a gente vê muito isso acontecer, mas isso não é amoroso com nós mesmos. Isso é um ato de crueldade com nós e com os outros. E quando você sai desse lugar... Claro, né, gente? Consciência, eu brinco que consciência é como um músculo que a gente tem que exercitar toda vez, todo dia, se possível. Então, simplesmente Se quando eu me perceber que eu estou começando a julgar, opa, vamos sair desse lugar de uma forma amorosa, tendo clareza de que estou começando a exercitar esse músculo agora. Não é algo que mágica, sabe? Rodrigo, assim? Quando você fala de uma forma amorosa, eu lembrei, dei risada, porque é muito bom. Quando a gente fala do não julgamento, eu estava atendendo uma pessoa e a gente estava falando sobre não julgamento, né? Eu trabalho com o Enneagrama, ele era um tipo específico que tem um julgamento muito forte. E aí ela chegou na sessão e falou, tá vendo? Eu tô me julgando, que não sei o quê. Eu falei, e você tá se julgando em cima do julgamento? Porque ela tava se martirizando por estar julgando. Eu falei, para, tá tudo certo, né? Sim. Olha com amor, porque é isso. Sim. Então, o primeiro ponto que você colocaria é o não julgamento. Sim, isso. exatamente. Rodri, e a gente pode fazer isso, e aí autoobservação, né? Porque assim, não tem como, às vezes é muito rápido o julgamento. E aí a gente, com amorosidade, fala, opa, né? Não precisa, o que eu tô... E o não julgamento, às vezes a gente alimenta a ideia, né? De ficar julgando, e a gente se julgando, se criticando, e às vezes só dá um passinho atrás e fala, poxa, eu fiz o meu melhor, né? Tem uma pressuposição da PNL que diz, né? Sim. A gente faz o melhor com os recursos que a gente tem. Então, eu fiz o melhor, agora que eu estou enxergando que talvez não deu o resultado que eu esperava, posso fazer diferente. É muito nesse olhar. Sim, com certeza. O que Axis fala é que tudo são
pontos de vista. Eu até me esqueci de falar que Axis é uma ferramenta, uma técnica americana. Então, ela foi criada há quase 30 anos. Então, assim, tem muitos outros processos dentro de Access Consciousness. E isso é muito legal dizer. Então, não é uma coisa que começou ontem, é algo que já tem muitos estudos, inclusive alguns fundamentados científicos do resultado, de como a mente muda quando se corre umas barras. E aí, em Axis, diz que tudo é um interessante ponto de vista. Então, de repente, aquilo que para um pode parecer algo horrível, para outro pode ser algo incrível. Então, aquilo que pode ser assim a pior coisa que aconteceu na sua vida, depois você percebe que aquilo foi o maior presente. Então, quando nós olhamos para o outro, para o que acontece com o outro ao nosso redor, com nós mesmos, e a gente enxerga isso como um ponto de vista, um interessante ponto de vista, é mais fácil sair desse julgamento. Odri, e me veio, né, você falando sobre isso, essa coisa de ponto de vista, pode ser... isso aconteceu comigo, assim, o quanto, e eu comecei a perceber, assim, quantos desafios, né, que a vida nos traz, as nossas dificuldades, a hora que a gente olha para e procura olhar com carinho, entender e se desenvolver naquilo, quanto que aquilo não te abre um mundo novo, uma consciência nova. E eu até estava falando, né, a gente estava conversando, que eu estava falando da minha terapeuta, eu fui procurar a minha terapeuta, sei lá quantos anos atrás, uns 5, porque eu tinha dificuldade de falar em público. Que interessante. E a partir disso, a gente fez todo um processo, resgatou o porquê, e isso hoje eu estou fazendo um podcast. Sim. Então, assim, o quanto isso, olhar para isso e com carinho, e se perceber, se assumir quem se é, a gente não vai abrindo um jardim, né? A gente não brigar com o desafio, falar, tá vendo como eu sou horrorosa, eu não sei falar em público. Não, muito pelo contrário, o que faz? O que tem por trás disso? E com amorosidade, né? Sim. Você falando isso é muito interessante, assim, porque você tocou num ponto que a gente tem ressonância. Porque eu, quando criança, lá na primeira série, a minha professora pediu para que eu lesse, todo mundo, né? Quem vem ler o resumo do livro, quem vem falar, né, o resumo do livro aqui na frente. Ninguém quis ir, fui lá, eu, né? E comecei a falar todo o livro sim, lembrei tudo. Porém, eu não percebi que eu só falava aí, e aqueles meus amiguinhos muito amorosos, sem ter clareza do impacto que aquilo teria. Cada vez que eu falava aí, eles repetiam aí. E o que aconteceu? Eu brinco, aí, o que aconteceu? Eu me fechei para falar. Só que o que eu acredito, e que isso serve para todos que estiverem ouvindo, é que quando nós olhamos, por exemplo, uma vacina, um antídoto, esse antídoto é feito com um veneno. Então, eu acredito que aonde está o nosso veneno, que a gente julga até então, porque isso é um julgamento, mas é um ponto de vista que, naquele, entre aspas, veneno, é onde pode estar uma grande cura e que a gente deixa de acessar por julgar. Então, quando a gente começa a olhar aquilo como um ponto de vista, peraí, interessante ponto de vista, o que você está querendo me ensinar? O que você está querendo me mostrar? Eu gosto de dizer que em Axis nós fazemos muitas perguntas. E uma pergunta que eu, Dri Sogabi, faço muito com cada situação que acontece na minha vida é: onde está o presente aqui que eu não estou percebendo? Aonde está o universo? Me mostra. Onde está o presente aqui que eu não estou percebendo? Me mostra, por favor. Sensacional. E aí a energia que você está em ressonância com o universo, né? Sim. Não é tô achando ruim, me julgando. Sim. Ok, o que eu preciso perceber aqui? Sim. Muito bom, então fica aí, né? A primeira dica, não julgamento. Segunda, Adri. A segunda dica é: comecem a fazer perguntas. Mas perguntas, prestem atenção na pegadinha. Eu brinco na pegadinha aí, tem um detalhe. Imagine que eu faça uma pergunta assim: eu consigo falar em público? Não, acabou. O que acontece? Se eu tivesse um tijolo aqui, eu iria mostrar. Quando eu digo assim, não, eu não consigo falar, eu crio algo sólido. Ninguém destrói isso, porque eu estou afirmando aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta e ninguém consegue quebrar aquilo além de mim mesma.
Então, é importante a gente fazer perguntas abertas, mas também não pensarmos na resposta, porque essas são as famosas perguntas que nós jogamos para o universo. Então, você joga para o universo mais perguntas de uma forma interessante que vai te trazer clareza. Então, imagine um exemplo que nós falamos aqui. Não consigo falar em público. Puxa, eu tenho minhas limitações, enfim. Mas eu posso fazer uma pergunta como, por exemplo, como eu posso utilizar essa, mesmo com a minha limitação, como eu posso, mesmo assim, falar em público? Como eu posso usar as minhas ferramentas pessoais a favor de alguém, a favor de algo? E é muito interessante perguntas que comecem com o quê, como, perguntas abertas, né? Quem, onde? Onde estão as pessoas que vão fazer com que eu trabalhe esse meu ponto de vista para que ele expanda, para que aquilo não seja mais algo que me incomoda, para que aquilo não seja algo que tem tanta força como o meu propósito aqui nesse mundo. O que eu acredito é que, de novo, falando dos poderes que nós temos, é que o nosso poder está em nossa essência. Não adianta eu querer ser como você. Você é você. Isso e é eu sou a perfeito, energia Dri. que se requer para esse planeta. Então, eu tenho que ser a minha verdade. Interessante? Posso ser. Um ponto de vista. Né? Mas tudo bem. Como eu posso, universo, ser a energia que se requer hoje? Onde estão as pessoas que querem, que precisem, que escolhem? Que eu gosto muito de escolher. Precisa é pesado, no meu ponto de vista. Mas que escolhem acessar essa minha energia. Em Axis, a gente tem umas ferramentinhas que ainda quebra todas as mentiras que impedem isso de acontecer. Odri, isso é lindo, entra total no que eu acredito, e eu falo aqui algumas vezes assim, e eu tenho uma certeza, na verdade, não é nem crença mais, que assim, todos nós, a gente tem um ser sagrado, seja lá a religião, a crença, assim, você crê no universo, somos com uma essência sagrado. Sim. E, assim, é única. Sim. Então, assim, é o que você falou, não adianta imitar, querer... Faz o seu jeito, faz a sua verdade. E sim, né, vai ter ressonância. Né? Se isso parte do seu coração, tem uma verdade aí, um propósito maior, isso vai acontecer. E todos nós, como essência, somos isso. Sim. E cada um se reconhecer. Então, isso é lindíssimo, lindíssimo. Terceiro ponto. Ai, meu Deus do céu. Falamos de não julgamento, falamos de fazer perguntas. E agora nós podemos falar sobre perceber os movimentos e os sinais que estão disponíveis. O que acontece é que nós acabamos deixando de perceber. Então, eu jogo uma pergunta, seja ela qual for. E aí, imagine que eu jogo aquela pergunta e eu não penso na resposta. Afinal de contas, é uma pergunta para o universo, não para nós. Porque se fosse a nossa resposta, a nossa mente, que acredita que tudo é um perigo, que tudo não é bom, que tudo isso, que tudo aquilo, ela vai trazer uma resposta engessada e dali a gente não sai e não evolui. Então, quando nós fazemos uma pergunta, é se abrir para perceber e receber os sinais. O que a gente acaba limitando é essa sabedoria divina que todos nós temos. Eu percebo que assim, a gente fica muito limitado com nós, assim, com aquilo que, entre aspas, eu tenho hoje. Mas a gente esquece de perceber que nós somos um ser infinito. Então, quando nós nos conectamos com essa sabedoria, nós percebemos que esse nosso corpinho lindo, que eu vou até falar do corpo, que esse nosso corpinho lindo, ele tem um acesso muito maior e muito gigante, mais poderoso. Então, quando a gente fala de julgamento, quando a gente fala de fazer perguntas, também a gente não pode esquecer de se conectar com o nosso corpo, para perceber quais são as mensagens e as respostas que esse corpinho traz. Então, e como que ele traz isso, Cris, Odri? Como é que ele traz? Como que o corpo como que a gente percebe pelo corpo? Se a gente parar para observar, o nosso corpo já traz alguns sinais. Então, quando a gente está muito sobrecarregado, quando a gente está muito estressado, ele vai gritando que socorro, não está legal. Mas ele pode apresentar mais informações. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer todos os dias, sugestões, é se conectar com esse corpo, mas não de uma forma cruel, que nossa, tô gorda, nossa, tô ficando velha, nossa, tô feia, nossa, enfim.
vários julgamentos. E sim, todos os dias de manhã, a gente conectar com esse corpo como esse templo sagrado, como um veículo que nós temos, e que bom, mais um dia de vida. Agora imagine que... Como que a gente pode fazer isso, Dri? Agora imagine um exemplo. Você é esse corpo, imagine que você é o corpo. Aí todo dia eu tô assim para você, sente energia. Ai, corpo, mais um dia. Ai, que dor. Ai, nossa, você tá tão feio. Nossa, você é isso, você é aquilo, você... Enfim, é gostoso? Nem um pouco. Agora imagine uma outra energia. Nossa, corpo, como você tá lindo. Ai, que bom, obrigado por mais um dia de vida. Ai, como nós podemos nos divertir hoje. Quantas coisas nós podemos criar hoje? Onde estão as pessoas em que nós vamos nos expandir hoje? Não é mais gostoso? Bem mais. Isso, mais possibilitador, né? Isso acontece nesse perceber. Então, quando você se conecta com algo, será que eu devo fazer isso? Isso vai me expandir, corpo? O corpo faz exatamente esse movimento de expandir. Agora, se é algo que não é contribuição, ele fecha, ele retrai. E em Axis a gente fala leve e pesado. Não é nem certo nem errado, nem bom nem ruim. Isso é leve, isso é pesado. O que é o leve? Expande. Você sente, né? O pesado... Odri, então, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo, elas, sei lá, têm uma dúvida, alguma questão, elas pensam na questão, respiram e percebem o corpo, como o corpo reage. Sim. É isso? Ou se não, fico tranquila. O que a gente pode fazer, que eu acho que é muito legal, imagine você se conecta. Você se conecta com o coração, assim, no chakra cardíaco, põe as duas mãos ali no meio ali do peito, e ali você pode perceber essa energia, porque tudo é energia, né? Então, energia. Essa energia, ela me expande? Isso vai me expandir? Hoje, gente, porque, de repente, hoje aquilo não expande, mas como nós somos seres que estamos em constante atualização, em constante desenvolvimento, amanhã pode expandir. Então, não cria uma verdade absoluta sobre isso, é um julgamento. Perfeito, perfeito. Né? E aí, se eu falo isso é ruim para sempre, verdade? Imagina, se eu mudo, o outro também não muda? Perfeito, sensacional, amei, amei. Quero fazer agora, quero fazer a barra. Odri, e aí para quem tem nos assistindo, né, de tanto conhecimento, assim, um livro que te marcou a vida, que você fosse falar um livro para indicar para quem está nos assistindo. Eu vou indicar um de Axis, porque realmente ele me marcou. Sendo Você, Mudando o Mundo. Novamente, entra naquilo que eu falei, que quando nós somos a nossa verdade, quando nós somos quem nós somos, nós curamos até as pessoas ao nosso redor. Imagine que eu estou aqui toda alegre, por mais que as pessoas não estejam tão alegres, isso expande, é uma energia que vai expandindo vários ao redor. Assim como quando eu estou numa mentira, eu estou tentando ser quem eu não sou, só para agradar, seja lá quem for, aquilo contrai e aquilo diminui. Uma vez que aquilo me diminui, não tenha dúvidas, nós somos seres psíquicos. A gente também vai arrastando outros ali, ó, para junto do buraco. Né, Odri, mas fala uma coisa, esse livro é de leitura para, tipo, eu ler, nunca nada de barra, eu consigo entender. Consegue, porque ele vai falando muito dessa essência. Que legal. Isso é muito legal, porque você começa a perceber, gente, como eu abri mão de quem eu sou durante tanto tempo e como eu deixei de colocar no mundo a minha verdade. E é muito legal, gente, porque assim, a gente quando vai entrando nesse rolê de expandir consciência, a gente começa a se conectar também com a Terra. Nós estamos aqui numa experiência de vida na Terra e a gente esquece disso. Então, claro, eu sou uma pessoa que canaliza, que conecta um monte de coisa, que vou em retiros espirituais e tudo mais. Mas eu não posso me esquecer que a minha experiência aqui é na Terra. Eu vim para cá para viver uma experiência. Então, quando nós vamos conectando com a Terra, a gente vai percebendo que nós temos uma contribuição aqui. Então, eu faço perguntas até para a Terra. Terra, qual é a energia que eu posso ser hoje? Como eu posso contribuir com você hoje? E a Terra tem toda essa sabedoria que vai fazer todo esse processo de expandir, espalhar, distribuir tudo aquilo que é necessário para esse nosso planeta que está em evolução. E eu, então, só agradeço. De alguma forma, o rolê te trouxe aqui. Foi uma delícia esse papo. Estamos total em sintonia.
E aí fica com você, né? Esses 3 pontos. O primeiro, não julgamento, né? E uma coisa que a Adri trouxe que eu acho fundamental é a gente ir com muita amorosidade, né? E isso é uma musculatura, é um exercício diário. Vira e mexe, a gente vai ver julgando. Opa, dá um passinho atrás. O segundo, fazer perguntas. E perguntas possibilitadoras, né? Que engrandeçam, que te trazem para o melhor, para o que você desejar. E a terceira, escutar aí o seu corpo e usar dessa inteligência que a gente tem, que a gente usa tão pouco, né? A gente trata aí como uma máquina e não como um belo templo, como disse a Adri. E aí, a gente se vê daqui a pouco no Mais um 3 Pontos. Obrigada por estar aí com a gente, viu?